secretária de Administração, Magda, ao secretário adjunto Maurício André Liski, aos que nos assessoram nessa casa e todos que nos assistem. Convido para compor a mesa o prefeito municipal Juliano Buchwitz e o secretário de Saúde, Ismael Leitsky. Passo a leitura do edital 4 de 2026. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, senhora Ingrid Neuschank-Bonoff, no uso de suas atribuições legais e de consonância com o regimento interno, convida os vereadores e os interessados e o público em geral para audiência pública a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2026, às 16 horas, no plenário Arno Botermont, sede da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre. Expediente, abertura, leitura do edital 4 de 2026. Ordem do dia, apresentação do relatório de gestão detalhado do terceiro quadrimestre do exercício 2025 da saúde. Encerramento, Arroio do Padre, 10 de fevereiro de 2026, Ingrid Neuschank-Bonoff, presidente da Câmara. Passo a palavra ao prefeito Juliano. Boa tarde mais uma vez a todos. Cumprimento novamente a vereadora Ingrid, que preside a mesa. Em seu nome, cumprimento também o vereador Cláudio, vereador Edgar, vereadora da Wilson, aos secretários da Saúde, Ismael, secretária de Administração, a Magna, secretário de Finanças, Maurício, e também a todos que assessoram aqui a Câmara de Vereadores. Então, agradecemos mais uma vez também pela oportunidade de vir apresentar o relatório do terceiro quadrimestre da saúde de 2025, onde o secretário então vai passar a expor os trabalhos que foram realizados e também tudo o que transcorreu durante o ano de 2025 na secretaria. Seria isso, permaneço à disposição. Passo a palavra ao secretário Ismael. Primeiramente, eu quero saudar a todos, cumprimentar a presidente dessa casa, Ingrid Bonoff, aos demais vereadores Edgar Henk, Cláudio Tessmer e o Ada Wilson, e agradecer, também cumprimentar o prefeito Juliano, aos demais presentes, o secretário Maurício e a secretária Magna, e aos demais funcionários dessa casa. Primeiramente, queria fazer um agradecimento especial por todo mundo que está presente aqui, porque é um momento muito importante fazer essa prestação de contas. Agradecer também, acho que tem pessoal assistindo hoje, né? Agradecer também ao pessoal que está assistindo aí, que está acompanhando aí a apresentação. Então, vamos então à apresentação. Em atendimento à Lei Complementar número 141 de 2012 e com a finalidade de dar transparência na aplicação dos recursos em ações de serviços públicos em saúde do município de Arroio do Padre, apresentamos nesta audiência pública o relatório detalhado do quadrimestre anterior, terceiro quadrimestre de 2025. Foram realizados no município os seguintes atendimentos: inspeção de produção da vigilância sanitária, inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. No terceiro quadrimestre, 11 estabelecimentos, e no acumulado, 31. Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, no quadrimestre, 3, e no acumulado, 7, que dá um total de 38 atendimentos. Produção ambulatorial de média complexidade. Procedimento, diagnóstico em laboratório clínico, contrato do Estado, que é os exames de sangue. No terceiro quadrimestre, 1.725. E no acumulado do ano, 4.707. Diagnóstico por ultrassonografia, 201 no terceiro quadrimestre e 534 no acumulado. Consulta profissional, ali não tem nada. Consulta médica em atenção especializada, do terceiro quadrimestre, 137 e no acumulado, 431. Terapia fonoaudiológica individual, no terceiro quadrimestre, 118 e no acumulado, 352.
Fisioterapia, 442 sessões no terceiro quadrimestre e no acumulado 1.047, o que soma um total de 7.071 atendimentos. Produção da atenção básica, visita domiciliar, no terceiro quadrimestre, 10.742, no acumulado, 28.064. Atendimento individual, 2.805, no acumulado, 8.172. Procedimentos, 4.031 e no acumulado, 11.822. Atendimento odontológico, 18, pela função da profissional estar de licença. Mas, no geral do ano, foi 458. Depois até vou trazer para vocês também um relatório que eu puxei do ESUS, onde é que vai mostrar que, mesmo assim, a gente procurou manter o atendimento odontológico, porque a gente acha de extrema importância. Claro que a gente ficou com algumas deficiências, sim, mas sempre procurando atender a todos. O que somou um total de 48.516 atendimentos. Demonstrativo das despesas com ações e serviços públicos de saúde. Vou trazer alguns dados ali, mas depois vocês vão poder estar acompanhando, e para qualquer esclarecimento posterior, vocês podem entrar em contato comigo aí, ou a gente vai estar sempre à disposição. Despesas com saúde. Despesas empenhadas até o bimestre, R$ 6.637.117,95. E despesas liquidadas até o momento, que já foram pagas, no caso, R$ 6.219.589,33. Despesas com saúde efetivamente executadas, R$ 6.637.117,95. E que foram liquidadas até o momento R$ 6.219.859,33. Despesas que vêm do governo federal, R$ 1.042.639,45. E foram liquidadas até o momento R$ 1.003.255,15. Que veio do governo estadual, R$ 409.190,17, que foram empenhadas até o momento, e que foram liquidadas R$ 385.641,17. Despesa da fonte receita de impostos e transferências de impostos, R$ 5.185.288,33. E que foram liquidadas até o momento R$ 4.830.963,01. E dentro dessas despesas tem as não ASPs, que não são definitivamente são relacionadas à saúde, mas não cai no percentual aquele do ano. Aí a gente tem ali R$ 467.429,88. E que foram liquidadas até o momento R$ 454.790,09. Na próxima página aqui a gente tem as despesas totais em saúde por fonte e subfunção. Na atenção básica, corrente, que é custeio, a gente tem vou passar os recursos do governo federal, do estadual e depois o total. A gente tem R$ 3.277.324,05, que são provenientes de impostos. A gente tem do governo federal R$ 854.497,27, e de provenientes do governo do estado R$ 302.359,57, o que dá um total de R$ 4.434.180,89. Isso na atenção básica. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 401.680,88, que é tirado do recurso de impostos. No suporte profilático e terapêutico, que é a medicação, R$ 593.520,86. Desses recursos, R$ 7.539
R$ veio do governo federal, R$ 45.366,63 veio do governo estadual, o que dá um total de R$ 646.423,58. Da vigilância sanitária, R$ 11.079,95 de impostos, R$ 4.907,78 do governo federal, o que dá um total de R$ 15.987,73. Na vigilância epidemiológica, R$ 55.869,93. Desses, R$ 32.106,31 veio de recursos do governo federal, o que dá um total de R$ 87.976,24. E nas outras subfunções, a gente tem ali R$ 768.902,50, isso de recursos de impostos. E em capital a gente tem ali R$ 10.874,50, o que dá um total aí de R$ 6.637.117,95. Na outra página aqui a gente tem os indicadores municipais. Aí, no primeiro indicador, a gente tem participação da receita de impostos na receita total do município, 2,49%. Participação das transferências intergovernamentais na receita total do município, 89,25%. Participação em porcentagem das transferências para a saúde, SUS, no total de recursos transferidos para o município, 6,35%. Participação em porcentagem das transferências da União para a saúde no total de recursos transferidos para a saúde no município, 74,61%. Participação das transferências da União para a saúde no total de transferências da União para o município, 6,60%. Participação da receita de impostos e transferências constitucionais e legais na receita total do município, 61,74%. Despesa total com saúde em real por habitante, sob a responsabilidade do município por habitante, R$ 2.504,57. Participação da despesa com o pessoal na despesa total com saúde, 63,06%. Participação da despesa com medicamentos na despesa total com saúde, 8,82%. Participação da despesa com serviços de terceiros, pessoa jurídica, na despesa total com saúde, 8,92%. Participação da despesa com investimentos na despesa total com saúde, 4,25%. Participação das transferências para a saúde em relação à despesa total do município com saúde, 31,83%. E participação da receita própria aplicada em saúde conforme a Lei Complementar 141 de 2012, 20,38%. Então, na última página ali, a gente tem um gráfico ali com o monitoramento do gasto em saúde. Aí, gastos constitucionais, acumulado até o terceiro quadrimestre, R$ 4.357.906,93. E acumulado até o quadrimestre de 2025, R$ 4.717.858,45. Mínimo a ser aplicado, R$ 3.211.588,02. E até o quadrimestre de 2025, R$ 3.471.505,04. Diferença, R$ 1.146.318,91, R$ 1.246.353,41 até o quadrimestre de 2025. Porcentagem aplicada, 20,35 no ano de 2024 e 20,39 no ano de 2025. Os gastos com saúde no acumulado até o terceiro quadrimestre de 2025, conforme o relatório de validação e encaminhamento, RVE, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, atingiram um montante de R$ 4.717.858,45, o que corresponde a 20,39% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do no mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar 141 de 2012. Eu até depois eu vou passar para cada um dos vereadores aqui, que eu trouxe um resumo da produção da policlínica, dos atendimentos realizados na UBS.
Até vou passar uma aqui, se quiser pode passar adiante aqui pro pessoal. E aí eu vou falar um pouquinho do atendimento do posto em si, que a gente, em meio a todas as dificuldades, a gente vem conseguindo manter esse bom atendimento que sempre foi feito no nosso município. Inclusive, um dos motivos das pessoas virem para cá, acho que é esse tipo de atendimento que sempre se manteve. E a ideia da gente é sempre melhorar, para que a gente possa melhor atender o pessoal. E aí eu vou trazer alguns números aqui todos esses foram trazidos do relatórios puxados do ESUS, porque tudo que a gente faz lá, a gente é registrado no ESUS. E aí eu quero trazer para vocês ali, que é referente a esse quadrimestre, de 1/9 de 2025 a 31/12 de 2025. Fisioterapia, acho que já estava naquele outro relatório, 442 atendimentos. Fonoaudiólogo, 352 atendimentos. Dentista, 453. Atendimento médico clínico geral, que é a pessoa que chega mal ali no posto, que é da policlínica, no caso, 2.357 pacientes atendidos. Curativos, 188. Psiquiatra, 95. Cardiologista, 48. Médico da família, 1.599. Pediatra, 120. Psicóloga, 311. Terapeuta ocupacional. Esse aí iniciou no início de dezembro. A gente estava com bastante dificuldade de preencher essa vaga por falta de profissionais no mercado. E ele iniciou início de dezembro. Aí a gente mudou um pouquinho que ele, geralmente a outra que a gente tinha atendia só na residência. E para a gente poder atender mais pessoas, a gente manteve os que tinha na residência e abriu a agenda dele, para a gente conseguir também atender as crianças. O cara está conseguindo fazer um bom trabalho lá, está conseguindo melhorar a qualidade de vida de pessoas com autismo, por exemplo, de crianças com dificuldades, que esse profissional é muito importante nesse tratamento. E aí esse número está baixo justamente por causa disso, que ele iniciou em dezembro, que é de 34. O ginecologista, 111. Os pré-câncer, 310. E as vacinas, 247. Fico em dívida com vocês ainda a questão do relatório das viagens, que a gente está montando uma planilha, tirando por anos bases anteriores também, como é que está, se a gente está viajando mais, mas a gente já observou que teve um bom aumento. Isso aí, tudo... Hoje a gente tem um sistema GERCOM, que é essa polêmica, que está sobrecarregando os municípios, porque o sistema ele é frio. Às vezes a gente consegue mudar isso, mas geralmente se abrem 3 vagas, por exemplo, para Jaguarão, que é oftalmo. Ele marca 3 pessoas para dias diferentes. Aí a gente tem que fazer 3 viagens. Coisa que antes pelo relato de outros secretários e eles falaram que tu conseguia fazer assim, juntar todo mundo e levar, né? Isso tem dificultado bastante, claro. A gente tem conseguido atender a todo mundo, graças a Deus, mas é uma coisa que nos preocupa, é uma coisa que a gente vem cobrando do Estado, que mude, para que facilite para municípios pequenos, como Arroio do Pardo mesmo, que possivelmente algum dia a gente está causando desgaste em carro, às vezes falta mão de obra, a gente tem que atirar para tudo que é lado para conseguir levar todos os pacientes. A gente está conseguindo, mas é uma coisa que nos preocupa. E fico devendo também agora com o sistema. Só que eu falei semana passada para ela também, e aí não deu tempo hábil para ela fazer. Com o sistema implantado ali na farmácia, a gente consegue fazer o acompanhamento de quantas pessoas estão pegando remédio e quantas receitas. Ela vai me trazer esses números aqui, provavelmente no próximo relatório eu vou vir bem mais, com algo bem mais concreto para conseguir mostrar para vocês. Desde agora já me coloco à disposição para responder qualquer dúvida aí, e estamos sempre à disposição. Passo a palavra aos vereadores para, se houver algum questionamento por parte deles. Quero mais uma vez aqui cumprimentar a vereadora Indy, presidente, vereador Cláudio, vereadora Adavilson, prefeito Juliano, secretário Ismael, Maurício, Magno, que ainda se encontram, o pessoal que assessora esta casa. Também o pessoal, nem sabia que estava gravando, mas o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. Eu acho sempre importante, né? E a saúde a gente tem sempre como meta principal, e é um dever a cada quadrimestre apresentar o relatório de gestão de saúde. Então, que bom, né? Esse ano já até antecipou um pouquinho, antes do final de fevereiro, ser apresentado. Não, a gente vê, né, e sabe disso, o secretário Ismael, que a saúde, com certeza, com o reflexo da região em si, tudo, a nossa saúde ainda
ela é uma das melhores sempre da região, né? Visto isso que muita gente às vezes vem aqui e vem morar no Arroio do Padre justamente por causa da saúde. A gente sabe que tem queixa daqui, queixa dali, mas isso é um fator que as pessoas às vezes têm como praxe reclamar, mas a gente sempre sabe que tem um bom atendimento aqui dentro do município, como sempre teve. Algumas coisas às vezes fogem das mãos dos gestores, e isso não é de hoje que acontece, mas isso ao longo dos anos são situações que muitas vezes tu não consegue contornar, né? Mas ao longo do tempo lá ao mesmo tempo tu contorna. É que nem essa questão do atendimento odontológico, né? Acho que já é o terceiro quadrimestre aqui que eu bato em cima disso aqui. Foram 700 e poucos atendimentos no primeiro, 700 e alguma coisa no segundo e agora 458. A gente sabe dos problemas que vem se enfrentando, licença daqui, licença dali, né? E por aí vai. E eu até gostaria de saber assim, se realmente está sendo atendido, essas pessoas estão sendo as que procuram o posto ou deixa de atender pessoas por isso, tá? E uma coisa que eu vi aqui nesse relatório aqui são 458 atendimentos, 18 atendimentos do terceiro quadrimestre. E nesse resumo de produção, o dentista está com 453. Qual é que é o certo? Não, na verdade. Porque aqui em cima está relatório 1º de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, 453. Sim. E aqui está 18. Sim. No relatório de gestão, esse que eu trago de Jesus, no caso, esse está só os atendimentos da ida. Por causa disso que eu trouxe esse outro relatório, que é o que a gente o atendimento que a gente vem fazendo na policlínica com a Gabriela. Por causa disso que eu justamente trouxe esse número para mostrar que eu sei que é uma deficiência do posto hoje. Tem dias que realmente as pessoas chegam com dor de dente e eu não tenho profissional ali. Está acontecendo, eventualmente acontece. Mas a gente colocou, juntamente com a autorização do prefeito, a gente autorizou que a servidora Gabriela viesse sexta-feira extra. E ela tem dado conta de boa parte dessa demanda. Então, por causa disso, esse número. Mas é realmente atendimentos que foram realizados pela policlínica, que não entra nesse relatório de gestão. Em meio a tudo isso aí, tem uma fala que eu me esqueci de fazer também. Eu queria agradecer aos vereadores. As emendas impositivas vão nos ajudar muito. Sempre é importante renovar a frota. A ambulância vai vir bem a calhar. E também em relação aos exames, a gente está gastando do ano passado ainda. Tivemos um problema com a empresa que presta serviço para colonoscopia, a qual não conseguimos contato. Colonoscopia e endoscopia. Os demais exames a gente vai praticamente conseguir zerar a fila, e é graças a essa verba que veio aqui dessa casa. Então a gente agradece muito. E de novo a gente a gente já tem uma noção muito maior de quais são as nossas deficiências do que eu tinha ano passado. E de novo vai ser muito útil, a gente vai conseguir de novo dar conta da demanda que a gente tem por parte desse recurso. E os protetores solares também, que acho que teve emenda impositiva dessa casa. A gente já vai iniciar o processo de compra já, contando com esse recurso, porque é sempre importante, tendo em vista que a gente mora numa região que o sol está castigando cada vez mais, né? A gente acorda às 6 horas da manhã, o sol já tá quente já, sabe? Então é muito importante mesmo. Agradeço a todos. Não sei se faltou alguma coisa para esclarecer, não. Era mais a questão dos dentistas, né? Não, eu só tinha perguntado se tem mais demanda do que isso ou quem chega no posto ele é atendido odontológico. A dentista Gabriela vem na segunda, na terça e está vindo eventualmente na sexta para dar um pouquinho conta dessa demanda. Todo mundo que chega com dor no posto é atendido. E ela tem os agendamentos, mas tem também esse atendimento de quem chega ali com dor, ela atende. Só naqueles dias. Aí a gente está com essa deficiência no atendimento na quarta e na quinta, no caso. É que, na verdade, assim, a gente vem ao longo do ano debatendo isso, e isso não é de agora, isso já vem de mais tempo, tá?
até daquele primeiro quadrimestre era da nossa gestão lá, e eu até me surpreendi, que eu não tinha esses números, que sempre vem aqui para a Câmara de Vereadores. Isso dá em torno de 3 atendimentos dia, né? Será que não tem mais demanda do que isso hoje? Eu acredito sinceramente que tenha. Eu acredito que teve algum dia ali que o Mas pessoal chegou. quando as pessoas vão lá, nunca tem horário. Qual é o problema? O que não está funcionando? O horário, a gente sempre, os pacientes que chegam sem dor, que tem tempo de agendar, a gente agenda. Mas ela atende a livre demanda, sim. Se vem um paciente com dor, ela atende, sim. Inclusive, é um dos elogios que eu tenho da parte dela, que ela é difícil negar. Pode ter acontecido que, eventualmente, um e outro, às vezes por questão de horário, coisa e tal. Urgência e emergência, acho que tem que ser atendido, né? Isso aí. Mas realmente, a agenda esticou bastante, e isso tem em conta a licença da outra servidora, mas não é questionar nem nada. Eu acho que o servidor está no direito dele e Não, eu independente também de não estou questionando isso. Eu estou questionando ao longo do tempo os atendimentos que, se tu fizer as contas de 700 e alguns atendimentos ao longo do ano, tu fizer a conta por 200 e poucos dias, né? Sim. Que se tem atendimento, isso dá 3 atendimentos dia, né? Todos esses atendimentos, então... Mas eu ainda acredito que boa parte dessas pessoas a gente conseguiu atender. Mesmo com a licença da servidora, a gente conseguiu atender praticamente todo mundo. É que nem tu falou, saúde é muito difícil, porque tem dias que a pessoa chega ali com dor e precisa. Não duvido que ela chegou ali e procurou um atendimento particular, né? Pode ter acontecido. Mas geralmente a gente dá essa opção da sexta-feira, ou coisa assim, para atendimento mais urgente, e o pessoal consegue esperar até lá e consegue. Claro que tu dizer que 100% tu não conseguiu atender, estaria sendo muito hipócrita da minha parte dizer isso, né? Com certeza não, mas... Eu não entendi atendimento particular? Não, eu digo assim, que eventualmente numa quinta, numa quarta ou numa quinta, por exemplo, que a gente não tem profissional, a pessoa chega com dor ali, eventualmente pode ter acontecido de a gente não ter atendido essa pessoa, dela ter procurado atendimento particular, porque às vezes a dor não espera, né? E a gente ficou com essa deficiência. Não, eu achei que a gente estava se referindo que havia atendimento particular dentro do posto de saúde. Não. Bem capaz, né? Vereadora Davilson. Só um pouquinho, não, eu ainda não finalizei, presidente. Isso vale como a gente aqui, como reflexão para a gente também. Eu estava aqui olhando aqui, é 2.506, né? É o gasto Por pessoa. por habitante, né? 2.506. Isso é em cima do IBGE, né? Isso. E na verdade é um valor que ele não condiz com que a gente... ele é dividido pelo número de habitantes, porque a gente tem o vínculo e a gente atende muitas pessoas com vínculo. É verdade. Muitos. Verdade. Então, esse valor é um valor fictício, né, que é baseado em cima dos moradores, da população do Arroio do Padre, dividido pelo recurso que se atende. Pelo número de pessoas. Só que eu não sei quantas pessoas hoje tem no vínculo. E essas pessoas também recebem medicamento, recebem atendimento, né? Tem fichas pelotas que são atendidas, então é um recurso assim que é fictício, dizer, nós gastamos 2.500 por pessoa, por morador, né? É difícil claro, o sistema ele hoje ele diz que tem que fazer pelo número de habitantes, divide pelo valor que é gasto, dá esse valor, mas a gente tem esse outro a questão dos vínculos, tem esses atendimentos e tudo, então não é um valor exato ali que se é gasto. Sim. Né? Então a gente... E por falar em vínculos, essa semana passada que eu ainda tive... Uma pessoa esteve lá, tem produção no Arroio do Padre, a questão do vínculo, o prefeito sabe muito bem. E a gente sabe desse problema que se criou lá atrás... para administrar isso muitas vezes, e é difícil de administrar e difícil de, ao longo do tempo, manter, expandir coisa. A pessoa perguntou no posto de saúde, eu não sei quem foi, tá? A pessoa perguntou no posto de saúde qual é que ele faria para ter o vínculo. A pessoa mandou, eu não sei quem foi, não posso dizer, se eu soubesse eu falava. Ele disse, não, vai na Câmara de Vereadores que os vereadores te dão vínculo. Acho que esse não é o procedimento correto que se faz, mandar para a Câmara de Vereadores. Vereador não serve para isso, não é o papel do vereador, não é o papel nosso aqui. Eu acho que isso tem que ser gerenciado lá e responder, né, lá para a pessoa
a questão dos vínculos, né? Então, não é mandar para a Câmara de Vereadores. Não, com certeza. Obrigado. Da minha parte, eu nunca falei dessa forma. Assim, ó, a lei que foi aprovada aqui nessa casa, ela dá atendimento, ela dá atendimento ali ao pronto atendimento, no caso, né? Então, eu realmente eu concordo que essa lei tem que ser revista, alguma parte, porque a gente faz muito além que isso. A gente faz muito além. Se vinha fazendo e a gente continua fazendo, e eu acho nada mais justo do que fazer mesmo, porque são pessoas que têm aqui, ó, que têm praticamente o total da sua renda toda aplicada aqui no município, por modelo 15, ou por uma coisa e outra, a renda deles é aplicada aqui, porque é o recurso que eles têm de vir para cá, né? Eu, da minha parte, eu jamais falei isso aí. É uma coisa que eu quero rever, esses vínculos, porque eu acho que precisa de uma atualização. Eu acho que já falei isso mais vezes, mas às vezes na correria a gente acaba que não consegue, mas é uma coisa que eu vejo como positiva atualizar esses vínculos. E realmente, se precisar rever a lei, sim, falar com os vereadores da casa, mas até eu gostava mesmo de saber quem foi, porque da minha parte nunca saiu nada desse tipo. Eu não costumo fazer esse tipo de fala, não, e realmente, se precisar mudar a lei, com certeza a gente vai ser conversado, mas não dessa maneira como foi relatado aqui. Mas eu gostei da observação mesmo. É um número falso. Achei bem interessante, até eu agradeço pelo esclarecimento. É um número falso mesmo. A gente atende muito além que os nossos 2.600 habitantes que a gente tem. A gente atende muito mais que isso. Quero registrar a chegada do vereador Ilvo e o convido a fazer parte da mesa. Vereador Ilvo. Boa tarde, convido você a fazer parte da mesa. Vereadora Davilson. Cumprimento a presidente dessa casa, prefeito municipal, secretários presentes, vereadores, servidores dessa casa. Agora, o secretário falou sobre as emendas impositivas, né? Acho que foi uma preocupação dessa casa, né? de destinar o que é de direito dos vereadores, de indicar, né? Para que esses exames, principalmente de especialidades, né? Quem já teve problema familiar, né, que não se há tempo hábil para esperar o exame, precisa ser para ontem, né, um diagnóstico precoce pode, não vou dizer salvar a vida, mas pode acrescentar dias, né, melhorar a recuperação. E uma coisa que eu gostaria que fosse tomada uma atenção grande, a gente já vem cobrando isso desde o outro mandato, a questão dos protetores solares, né. Está sendo distribuído 30%, né? E isso qualquer um sabe que 30% num sol que a gente está encarando aí é quase insignificativo, né? Então a gente pede que se tenha um cuidado de se ter uma orientação dermatológica para a situação e considerar o nível e o tempo de exposição da nossa população, que é totalmente diferente da exposição de alguém da cidade, de alguém de outros municípios. Porque aqui somos 90%, eu acredito que 90% por agricultores, né? E a exposição é quase que direta, né? E outra coisa que a gente também gostaria que fosse tomado cuidado, a questão do repelente, né? Porque o ataque desses insetos aí é muito, muito grande, né? Então, como foi indicação hoje estou aqui como representante junto com a vereadora Ingrid da bancada progressista, tem parte desses recursos, não me recordo se é individual meu, mas da saúde também para a compra desses protetores solares, que seja observado o fator, até que se dê uma margem superior à necessidade, se legalmente for possível, e, se possível, incluir os repelentes, porque atenderia realmente com o que a necessidade do nosso município precisa. Seria isso. Obrigado. Referente aos protetores, a gente vai adquirir eles de fator 50 agora. E não sei se a gente vai comprar eles já com repelente ou vai comprar um repelente separado. Mas eu acredito que seria interessante comprar incluso já, sim, porque a gente já teve esse questionamento aí do fator 30 e foi nos passado que a pessoa poderia usar 2, 3 vezes por dia. E quem é produtor rural e agricultor, cara, ele não tem tempo para ficar 3, 4 vezes numa manhã, ficar passando, e até nem ficar se borrifando, ficar na necessaire, vamos dizer, na lavoura ali com
duas, né, com o repelente e com o protetor, né? Então, claro, vai encarecer, vai. Vai encarecer, vai. Mas que se fosse comprado uma coisa completa, que um produto atendesse, claro, se viável for. É uma sugestão. Sim, essa fala vai bem de conta com o que eu ia dizer. Eu não sei se tu comprar o fator 50 e mais o protetor, ele não se torna, tipo, talvez tu comprando separado, tu pouparia. Então essa pesquisa a gente vai fazer, mas a gente vai observar, vai atentar muito a qualidade dessa vez. Vou tentar especificar o melhor possível para que venha produto de qualidade, para que realmente, que nem eu falei, e reforço o que tu falou também, a gente aqui é 90% agricultor, e o sol vem castigando cada vez mais. Então a gente vai atentar muito pela qualidade, vai usar tudo que a gente pode fazer de pedir amostra, coisa do tipo, para que realmente seja um produto bom e que possa atender. E, se possível, sim, a gente vai comprar os dois juntos já, que realmente eu acho que facilita para todo mundo, né? E uma outra observação, como a gente já falou, claro, é lógico que o valor vai crescer, isso aí não tem como fugir disso, mas não adianta que nem a gente vem gastando até com fator 30. Já diz 30%, a gente ainda fica exposto 70%. A gente gastou Y, mas se a gente gastar X e atender 50% com a repelência, ainda nós vamos estar poupando dinheiro, porque vai reduzir o caso de pessoas que vão procurar a dermato, no longo do prazo, esse gasto de momentâneo, ele não vai ser um gasto, ele vai ser uma prevenção. É a minha, eu não sou especialista nisso, mas é uma visão minha que esses parâmetros possam ser avaliados para sim justificar a compra de protetores com custo mais elevado. Acredito que no futuro pode trazer, mas é só Sim, o fator 50 com certeza a gente vai comprar o fator 50 agora para que realmente a proteção seja mais eficaz para esses nossos moradores que realmente têm a exposição é de manhã até da noite. Mais algum questionamento por parte dos vereadores? Vereador Cláudio. Cumprimento a presidente, vereadora Ingrid, demais colegas vereadores, o prefeito Juliano, o secretário Ismael, secretário Maurício e a secretária Magna, e também aos que nos assessoram nessa casa e a quem vai chegar essa transmissão através das redes sociais. Boa tarde a todos. Assim, foi bom ouvir o reconhecimento do secretário sobre as emendas impositivas, que é um poder que a gente conseguiu aqui na Câmara de Vereadores de encaminhar alguns recursos para alguns setores. Nós, da bancada União, e juntamente com o vereador Edgar, nós optamos na aquisição da ambulância, que acreditamos que é importante ter um veículo, ambulância de bom estado, que todos nós, ou qualquer pessoa aqui do município não sabe a hora que vai precisar. A gente escuta críticas também sobre os vereadores, não fazem nada pela saúde, isso já estamos acostumados, mas o que está ao nosso alcance, a gente sempre tenta fazer, não só na saúde, também em outras áreas, né? Como no ano passado também veio um veículo por uma emenda parlamentar, que nós fizemos ofício da bancada União Brasil e para ajudar a melhorar a frota. E quando se fala sobre a frota, muitas vezes é discutido sobre o uso dessa frota, né? Às vezes pode acontecer até um uso indevido e ficar sabendo depois sobre deslocamentos, quando vê até desnecessários ou irregulares, né? Eu não gosto só de apontar problemas, sempre gosto de dar sugestões. Eu acredito que quando acontece assim, tem uma consulta agendada,
A minha esposa fez exame faz 2 semanas agora. Na semana passada o veículo deslocou de novo. A primeira pergunta é feita: vai vir no posto ou o carro tem que buscar? Eu acredito, se o carro tem que buscar, fazer um pequeno questionário, né? Por que o carro vai lá buscar? Você não tem um veículo? Ou não sair correndo e buscar, que isso vira rotina. Que às vezes uma pessoa olha, estão buscando tal paciente em casa, por que eu vou usar o meu carro, né? Aí isso seria uma sugestão, né? Fazer um questionário, não extrapolar, dizer assim, essa pessoa pode usar e a outra pessoa não, porque até tu tendo um veículo, tu pode, às vezes, estar numa situação que está agendado e a gente não consegue. Quase aconteceu conosco. A minha esposa estava liberada do exame, estavam voltando com a van, eu estava em Pelotas, tinha um compromisso lá, e ela não conseguia ligação para casa para minha filha vir e buscar ela no posto. Aí eu tentando ligar para casa, lá quando tempo oral, assim, a internet ruim, a gente não conseguia contato. E ela caminhando para lá e para cá no posto, eu falei, fala com alguém lá, é excepcional, porque sempre quando dá, a gente, né, a gente usa o nosso carro, né? Acredito que isso ajudaria a tirar um pouquinho esse vício. Também ouvi falar de uma, não vou falar nomes, falei o nome sobre a minha esposa, porque é da minha família, não tem problema nenhum. Mas parabenizar um condutor que me passaram, que teve uma atitude muito boa, que um paciente foi fazer compras, né, comprou um monte de coisa, e quando quis embarcar na van, ele disse que não tinha como trazer junto, ele não deixou a pessoa desamparada, chamou um Uber para levar ela no ônibus e não botou dentro da van. Né? Parabéns a esse motorista, se a mensagem chegar nessa pessoa, vai saber quem é que é, mas são atitudes assim que ajudam a amenizar esses problemas. Da minha parte seria isso. Primeiramente eu queria agradecer as palavras. Eu acho que nosso problema nunca foi falta de profissional, sabe? A gente tem bons profissionais ali na saúde. Graças a Deus, nossos condutores, até a gente está com as fichas de avaliações, agora a gente vai esperar umas 2 ou 3 recolhimentos para a gente passar um relatório daquilo que foi das informações que foram prestadas, que foram fornecidas ali. E os motoristas já nesse primeiro foram muito bem. A gente fez um cardzinho, poucos dias atrás agora, a respeito do transporte. É uma orientação nossa agora, de realmente, se tiver com compras, não levar, porque o pessoal, assim, às vezes exagera um pouco, eles acham que porque a coisa é de graça, eles podem se aproveitar. E tinha, cara, a gente tem ótimo, assim, não é queixado das pessoas daqui nem nada, mas a gente tinha alguns pacientes que estavam muito baseados no transporte do município. Eles ligavam que precisavam pegar um remédio, ligavam que precisava de uma consulta, ou coisa do tipo, e pá no Harter e pá no banco para resolver as coisas, e depois vinha para cá. No caso, usava do transporte para uso pessoal. E em cima disso aí, a gente fez esse cardzinho, a gente até recebeu bastante crítica a respeito disso aí, mas que a gente quer realmente, de certa forma, organizar isso, sabe? Foi mais nessa parte, a gente quer fazer com que, eu tenho um remédio para buscar essa semana, pô, avisa 48 horas antes, por quê? Porque daí a gente consegue, de repente, a gente tem que ligar o paciente lá do Cerrito, por exemplo, aí daqui a pouco tem um paciente que está agendado lá, que precisa do transporte ali, aí a gente consegue juntar duas ou 3 pessoas e a gente consegue fazer uma viagem só. Então a mensagem foi mais a respeito desse aspecto. De maneira nenhuma, jamais um paciente que vai ligar mal para o posto, a gente vai dizer, não, a gente não vai buscar. Isso não existe. Qualquer pessoa que está falando isso aí está sendo equivocado. Entendeu um pouco mal o que a gente quis fazer. E é realmente isso aí. A orientação nossa é essa. E o motorista lá no dia foi bem... Foi isso aí mesmo. Ele não deixou a pessoa na mão, mas não levou. A gente conseguiu, com a ajuda da carreta que teve em Pelotas, ali, a carreta de especialidades, a gente conseguiu zerar a fila de mamografia. A gente não tem mais ninguém esperando.
A não ser que entrou um encaminhamento agora daqueles dias para cá, mas zerou. E aí, quando aconteceu isso aí, foi naqueles dias. A gente foi com 2 vans cheias. E a pessoa realmente foi lá, fez as compras e queria, sabe, não tinha nem espaço para trazer. Então, a orientação é essa e eu fico feliz que o motorista realmente cumpriu com aquilo que foi passado. E de novo, se alguém perguntar alguma coisa, se a pessoa ela não tem a necessidade, é que nem tu falou, a gente é ser humano. A gente vai sempre ver a necessidade de cada um. É que nem a gente colocou aí que só pode um acompanhante. Pô, mas esses dias chegou uma senhora que o filho dela tem síndrome de Down e de vez em quando ela também passa mal. Pô, posso eventualmente levar alguém junto? Claro, a gente é humano, a gente vê o lado do ser humano da coisa, né? Só que a gente tinha que limitar de alguma forma para que isso não virasse corriqueiro. Eu prefiro as pessoas reclamando de mim que eu, às vezes, pego um pouquinho no pé ou coisa assim, do que realmente deixar varrer. Porque o transporte do posto de saúde é relacionado a doenças. Ponto final. Tirando isso aí, tu não tá... Aí até comentei com o pessoal, digo, não, aí, ó, o pessoal quer ir ali retirar um exame no Jefferson, por exemplo. É relacionado à saúde, ele pode ir até ali retirar o exame dele no Jefferson. Às vezes não tem o remédio no posto. Não custa deixar ele em cima na farmácia para ele pegar a medicação que ele precisa. É relacionado à saúde. Custou aqui, né, tudo mais. Então, a coisa foi muito mais nesse aspecto. De maneira nenhuma a gente vai deixar de atender alguém que estiver passando mal, coisa assim. A gente nunca vai restringir esse tipo de paciente. O que a gente tentou é organizar pacientes agendados e, às vezes, o eventual paciente que precisa retirar alguma medicação ou alguma coisa do tipo. Registro a chegada da vereadora Jodelli. Boa tarde. Queria complementar. Às vezes me expressei mal. Eu destaquei esse condutor, mas não tenho queixa nenhuma de condutor nenhum. Tanto em qualquer área, agricultura, são todos ótimos profissionais. Seria isso, presidente. Mais algum questionamento por parte dos vereadores? Vereador Edgar? Não, eu só para finalizar aqui, a questão desse relatório aqui, o médico da família, esses 1.599 atendimentos, isso não é atendimento direto ao paciente, mas é prescrição de receita, sim. Tudo incluído. Entra junto também. Tudo junto? Não, porque senão não poderia ser... Tudo que é tipo de procedimento é registrado no RESUS e aí fica registrado como consulta. E só deixar uma sugestão, secretário. Eu acho que tem alguns carros sem adesivo ali no posto, né? Eu peço que... Até poderia fazer proposição, mas eu peço que coloquem adesivo no carro. Se o carro do prefeito tem adesivo, eu acho que os da saúde, principalmente, eles têm que ter adesivo. Tá, não, tranquilo. Vai ser... Sem mais questionamentos por parte dos vereadores, passo a palavra ao prefeito para as considerações finais. Só gostaria de pedir para o secretário explanar sobre uma questão atípica que aconteceu e eu acho que deve ter chegado até aqui à Câmara de Vereadores, sobre levar uma família para o INSS. Eu acho que tu tem essa informação, então eu acho que é importante que todos saibam o que realmente acontece ou o que aconteceu. Como eu tinha falado antes, teve paciente que me consultou, quando a gente colocou aquele aviso ali no WhatsApp, ali, para as agências até repassarem, o pessoal ficou meio chateado por causa da função do auto social. O paciente em questão é o Francisco de Paula Oliveira, se não me engano o sobrenome? Isso, Paulinho. Pedreiro, conhecido como Paulinho. Então. Cara, ele é um cara que tem uma situação muito difícil na vida. Quando eu digo esse lado humano, jamais eu vou exigir um auto social de um cara que nem ele. Jamais eu vou exigir. E mesmo assim ainda veio uma demanda que veio da assistência social. Eles falaram, pô, não tem como levar, a gente vai com carro toda hora para Pelotas. Eu digo, não, tem sim, conseguimos encaixar até numa carona. Foi para lá e para fazer a perícia dele do INSS, sim. Mas é uma exclusividade dele, porque realmente ele é um cara que tem uma situação difícil em casa, ele é um cara que está passando por uma situação financeira bem complicada e o recurso era a única coisa que ele podia contar. A situação da esposa também é bem complicada e ele tem um gurizinho pequeno, que a gente até começa a conversar com ele, porque ele em seguida vem aqui no posto, e um gurizinho, coisa mais querida. Então, eu sempre digo, o lado humano sempre vai ter, a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com a dor das pessoas e realmente eu fiquei chateado por essas falas, porque não foi qualquer paciente, sabe? Foi um paciente que realmente precisava muito de transporte. Mas não estamos aqui para criar intriga nem nada, acredito que
às vezes faltou informação ou coisa assim, né? Realmente ficaria indignado se do nada me viesse a informação que o secretário está liberando para fazer qualquer viagemzinha para Pelotas, mas essa demanda realmente veio da assistência, e eu com o maior prazer levei. Se eu tiver que responder por causa disso, respondo, porque eu sei que é um cara que realmente precisava. Como vocês também podem me trazer algum caso e outro que precise, tem certos, eu sempre digo, é o lado humano da coisa que a gente nunca vai deixar de ter porque a gente trabalha com saúde. E digo eventualmente que se voltar a precisar, a gente vai estar à disposição, porque é um paciente que vive uma situação muito delicada. Senhora presidente, eu acho que fui eu que levantei essa questão na tribuna e até quero explicar. Eu acho que não foi um único paciente, foram mais, tá? Tenho essa informação. Eu sabia do Paulinho e a família toda, né? Foi toda a família, inclusive a sogra também, né? Vai toda a família junto, tá? E eu acho que são situações que, para isso existe o CRAS. O CRAS tem que levar, não os carros da saúde. Para isso existe o CRAS. O CRAS hoje existe um carro exclusivo do CRAS. A gente tem uma assistente social para dar um laudo social lá, dizendo que tem que levar ele. Por que o CRAS não leva? Nós levamos, no nosso governo, nós levamos várias vezes, mas através do CRAS. Eu acho que é o CRAS que tem que levar. Esse tipo de situação não é carro da saúde que tem que levar, é o CRAS que tem que levar essas situações. Eu não sou contra, mas o CRAS que leve. Eu acho que eles têm tempo suficiente para fazer esse tipo de atendimento. Dá um laudo social. Quem melhor que assistente social para saber de quem realmente precisa ou não? Então, acho que o CRAS é vinculado à saúde, ela tem um carro especial para isso, tem um carro para isso, e eu acho que é o CRAS que tem que fazer esse tipo de serviço. Eu não sou contra, eu acho que tem que fazer. Quando a pessoa não pode, não tem condições, são pessoas... A gente sabe que tem pessoas assim. Inclusive, muitas vezes tem pessoas que não têm nem condições de se locomover e o INSS exige, né? A pessoa não tem as orientações suficientes, que pode pedir um laudo domiciliar, uma perícia domiciliar, e aí fazem o pedido de perícia lá no INSS, a pessoa muitas vezes não tem nem como se locomover direito, às vezes tem que ser numa ambulância. E eu não sou contra isso, jamais. Só que eu acho que tem que ser devido quem realmente deve fazer o serviço e quem é responsável por fazer esse serviço. Porque na saúde eu acho que tem bastante veículo, né? Mas eu acho que os veículos são para a saúde. Assistência social é CRAS. Era isso. Eu acho que ficou uma questão que talvez tenha que ser levantada também. Hoje no CRAS a gente não tem nenhum motorista, então obrigatoriamente, como o CRAS é vinculado à saúde, vai ser um motorista da saúde que vai levar. O veículo, se tem lá, aí até poderia ser o veículo. E se tem mais algum caso, eu gostaria que o vereador nos passasse o nome, até para não ficar perante a população uma situação duvidosa de que a gente estaria levando outra pessoa que não tivesse necessidade. O que eu tenho conhecimento, e acho que o secretário tem conhecimento, é só esse caso em que realmente havia necessidade, e nessas situações eu acho que mais do que certo de se levar, uma porque as duas pessoas adultas da casa estão enfrentando problema de saúde, então tem uma criança pequena que tem que ser mantida, então isso mais do que justifica a situação do transporte daquela família naquele momento. E se teve essa outra família, então a gente fica no aguardo do nome ou da pessoa que foi, para que a gente possa consultar nos relatórios que a gente tem dos transportes. Falando em transporte, eu acho que é importante passar aqui para os vereadores também. Algumas vezes foi levantado aqui uma e outra questão que acabou acontecendo um e outro erro de informação. A gente não quer que aconteça, mas a gente sabe que quem é humano pode acabar errando em alguns momentos. Eu só quero ressaltar aqui que no ano passado a gente teve mais de 1.000 viagens com pacientes, mais de 1.000 viagens e mais de 1.500 pacientes. Então, para fazer toda essa logística, isso não é fácil, é motorista, é carro, tudo tem que dar certinho. Então, às vezes o telefone dos pacientes não pega, às vezes tem problema com o telefone na saúde.
Inclusive, eu quero deixar os agradecimentos a toda a equipe que faz esse gerenciamento na saúde. Eu sei que alguns moradores às vezes reclamam, mas não é simples. Às vezes a marcação acabou de avisar o paciente e a regulação avisa que a consulta foi cancelada. Então, isso é um conjunto de situações que precisa dar tudo certo para que todos os dias os carros saiam com seus pacientes para os devidos lugares. Então, para que fique registrado mais de 1.000 viagens com mais de 1.500 pacientes. Isso só no ano de 2025. A gente não teve, como o secretário Ismael colocou ali, de 2024, mas eu sei que foi bem menor do que essa quantidade que a gente teve no ano passado. Em relação às emendas, que foi levantada aqui também, acho que é importante que exista essa parceria, Câmara de Vereadores, vereadores, através das emendas para várias execuções que cabem ao Executivo, colocar em prática. A gente tem na saúde, tem assim outras secretarias também. Só uma situação que eu quero já deixar os vereadores a par é de que, após uma determinação do ministro do STF, Flávio Dino, então mudou a forma de aplicação das emendas impositivas. A partir de agora, cada emenda impositiva ela vai precisar de uma conta separada e de um plano de trabalho. Então, o secretário Maurício, secretário de Planejamento Vinícius estão à frente disso, estão correndo atrás para que a gente consiga se adequar à nova determinação que veio e, por meio disso, consiga colocar em prática essas emendas para o ano de 2026. Inclusive, o chefe da frota, Ricardo Neuschring, então, ele já tinha registro de preço de veículos, que seria uma ambulância, que é de parte emenda impositiva aqui da Câmara. Tem uma van também, que é de emenda parlamentar. Então, já estão sendo feitos os trâmites. Tem os uniformes escolares que já foram solicitados a entrega, e agora a gente tem essa situação que a gente vai ter que adequar primeiro, mas que está sendo providenciado, então, para que os alunos também já possam receber o mais breve possível o seu uniforme para esse ano. Em relação à saúde ainda, acho que o secretário acabou nem lembrando de colocar, a gente contratou uma empresa para fazer o projeto elétrico, então temos o projeto elétrico montado, possivelmente vá à licitação em breve. Não foi ainda porque a gente está correndo atrás de um recurso do governo do Estado para ver se consegue enquadrar o projeto nesse recurso, então vai talvez aguardar um pouquinho por essa questão. São um projeto elétrico todo novo da Unidade Básica de Saúde e um projeto também para colocação de placas solares que servirá de abrigo para os veículos. Também foi colocado lá uma caixinha para avaliação dos atendimentos. Até importante todos os vereadores terem conhecimento disso, quando alguém se sentir que não foi atendido da maneira mais correta ou que tem alguma reclamação, que faça essa reclamação através desse formulário de avaliação. Ele é aberto pelo Conselho de Saúde, então, através dessas avaliações, o secretário e sua equipe então, vão fazer um relatório, e caso tenha algum profissional ou algum setor que não esteja atendendo da forma a contento da população, para que a gente consiga tomar as medidas cabíveis. A gente sabe que hoje não é só chegar, abrir um processo administrativo contra um profissional, se precisa ter uma base para fundamentar isso. Então, por isso é importante que todos façam suas avaliações, não só negativas, que coloquem sugestões, elogios. Eu acho que é importante colocar elogio também para o profissional que faz a sua parte, que dá o seu melhor, que atende bem, que se dedica. Então, que façam em todas as áreas, coloquem a avaliação boa para quem fez o atendimento devido e também que coloque a avaliação pior para quem não deu ou quem não se empenhou da forma que devia no atendimento.
E outra situação bom que eu ia colocar era sobre a questão da compra dos veículos, mas acho que já coloquei uma parte aqui, o vereador Cláudio colocou ali também, que no ano passado a gente fez a aquisição de um veículo para a saúde. Esse ano estão previstos mais né? É um veículo de transporte Emenda que é de uma emenda parlamentar também, do Lindemeyer. e a van, que é a que eu já tinha comentado antes. No mais, a gente se coloca à disposição para esclarecer dúvidas que vierem da população ou que sejam dos próprios vereadores, assim como nós na prefeitura, secretários, então estamos todos à disposição e também da população que nos assiste, se tiver alguma situação e quiser nos passar. A gente sabe que não acerta tudo, mas que a gente está sempre correndo para tentar fazer o melhor no atendimento da população e assim melhorar a qualidade de vida de todos que moram aqui no município de Arroio do Padre. Seria isso. Muito obrigado. Passo a palavra ao secretário para as considerações finais. Agradeço aí ao relatório que acho que eu tinha entregado no passado para ti, né? E eu não trouxe junto hoje. Mas quando ele fala nesse aspecto, assim, não é dizer que a gente está fazendo mais ou que a gente está fazendo menos. Eu acho que a gente tem que fugir disso aqui no nosso município, cara. A gente está vivendo uma briga política aí que está atrapalhando muito o desenvolvimento do nosso município. Cara, a coisa era bem feita antes, a gente está conseguindo manter isso agora. E a ideia é deixar uma herança boa para o próximo governo, cara. A ideia é atender melhor a nossa população. A ideia é crescer para a nossa população ser melhor atendida. Então, eu não tenho diferença com nenhuma dos vereadores aqui. Quando a gente trabalha para a população, a gente não trabalha para o partido político. Então, independente de eu ter sido candidato aí também, ou coisa do tipo, nunca vou levar a coisa para esse lado. A gente está aqui para ajudar mesmo, de verdade. E agradeço muito quando vem esse tipo de crítica, que nem o próprio elogio que nem o Cláudio fez, e sabe, é assim, cara, é desse jeito que a gente vai conseguir fazer uma política melhor, que a gente vai conseguir realmente conseguir o objetivo final, que é melhorar o atendimento para a nossa população. Que é isso que a gente busca sempre, foi sempre buscado. A gente não está aqui para dizer que o outro governo não fez nada, não é, a coisa vinha bem, e a gente não pegou uma prefeitura endividada, a gente pegou um compromisso que a gente é obrigado, da gente como pessoa, a gente é obrigado de a gente fazer uma boa gestão, porque cara, o Arroio do Padre tem um potencial enorme, e é isso que a gente tem que começar a ver. A gente fica triste, porque a gente chega, os próprios pacientes, às vezes, porque por questão de política, coisa assim, sabe, que eu sempre te ajudei, eu digo, pô, não é, cara, a gente tem que ter um padrão, a gente tem que trabalhar de uma maneira que seja bom para todo mundo, não é porque o fulano é meu amigo, não é porque ciclano é meu amigo, não. A coisa tem que funcionar da maneira correta sempre, é isso que a gente busca. Eu pela criação do meu pai e da minha mãe, sempre aprendi, a gente tem que ser justo. E é isso que eu vou sempre buscar ali. Então, assim, de verdade, me coloco à disposição de cada vereador aqui dessa casa e os demais da população aí que está nos assistindo, para realmente, se precisar, a gente vai correr atrás aí, e a coisa é para funcionar para todo mundo. Esse é o nosso dever como político, esse é o nosso dever como gestor. Perfeito ninguém é. Com certeza, que nem o Juliano falou, teve um erro, e outros, e vai ter. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é. Então, sabe, a gente tenta fugir disso, com certeza, a gente fica ficando cada vez melhor naquilo que a gente faz. Mas a gente vai ter um erro e outro. Mas, assim, a gente erra tentando ajudar, e é desse jeito que a gente sempre vai ser. Agradeço aí todo mundo que assistiu em casa, agradeço o pessoal que compareceu, agradeço aos vereadores aí que estiveram presentes, e, de novo, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que vier posteriormente, e agradeço a todos. Presidente, só uma colocaçãozinha ainda. Foi levantada a questão dos atendimentos odontológicos. A gente está com um processo de contratação de uma dentista ou de um dentista que está em andamento, e tivemos a informação de que talvez possa retornar a servidora que está licenciada. Então, a gente ainda está nessa dúvida. O processo está correndo normalmente dentro da prefeitura, e a gente vai fazer a contratação, e depois, caso seja necessário, talvez tenha que se interromper de novo, por a gente não ter uma previsão futura do que vai acontecer. Quero registrar a presença da vereadora Jodeli também, que acabei me esquecendo antes.
E mais uma outra situação que lembrei agora ainda, que o vereador Cláudio colocou também, da questão de buscar pacientes. Isso é uma situação bem complexa. O vereador Edgar talvez já passou por isso. Eu mesmo, há poucos dias, me ligaram, me deram a informação de que estavam com dor no peito e toda uma situação. Como é que tu vai negar de um carro e buscar essa pessoa se a pessoa pode estar infartando? E aí depois a pessoa vem no posto e não tem nada. Eu nem sei se passou pelo posto, se já não saiu. Então a gente, no outro lado, não tem como prever o que está acontecendo. E teve uma situação que quase eu incorri em erro também. Só talvez não errei por conhecer. A família tem carro, são 2 pessoas de idade. E aí me ligaram pedindo um carro também. Eu pedi que se não pudessem vir com carro próprio, porque na saúde tinham saído vários carros para viagem. E aí a pessoa que dirige na casa estava com açúcar nas alturas, não tinha condições de dirigir. Então, às vezes, a gente, dentro da prefeitura ou dentro do posto de saúde, não consegue ter uma leitura do que acontece nas casas. Isso é uma situação... A gente tem que ir pela boa fé das pessoas e é o que a gente está fazendo, só que nem sempre acaba acertando. É uma situação bem complexa. Se tiverem outras sugestões que a gente consiga adotar para melhorar, a gente vai correr atrás. Só que não é simples. Daqui a pouco uma decisão tomada errada, ela pode acabar trazendo uma pessoa a óbito. Então é bem complexo. Seria isso que eu queria colocar ainda. Obrigado. Vereador Cláudio. O que eu comentei foi sobre os agendamentos das viagens, que isso já é programado. É tipo assim, a sugestão que eu fiz sobre um pequeno questionário, que para mim perguntaram assim: tu vai vir no posto ou é para te buscar em casa? Se tu trabalhar numa feira e vender algum produto, é melhor tu falar o preço, não dizer tu vai pagar ou tu quer deixar anotar. É uma oferta assim que muita gente aproveita. Não, me busca, né? Aí seria nesse caso esse pequeno questionáriozinho com 3 ou 4 perguntinhas básicas para ver se precisa realmente. Seria isso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 17h07.